Eu só queria ter uma conversa amigável com a caloura. De repente, uma voz apareceu na minha mente. Aviso. Detectado que um rei zumbi de 9 estágios apareceu ao lado do hospedeiro. Recomendase que o hospedeiro fuja rapidamente. Quando a caloura se deitou mole na cama, aquela voz soou novamente. Detectado que o hospedeiro conseguiu lutar contra o rei zumbi de 9 estágios até a exaustão. A bravura e habilidade do hospedeiro são realmente raras. O hospedeiro recebe uma recompensa especial de 5.000 pontos e um pacote de nível A. Tudo isso porque eu tenho um sistema de evolução do Apocalipse ativado com antecedência. Sistema de evolução do Apocalipse ativado há 6 meses. A caloura, inofensiva, é vista por ele como um rei zumbi. O cachorro da raça Pug, que abana o rabo pedindo carinho, é visto por ele como uma besta estranha. Até mesmo tomar um banho quente ou acariciar um gato. Eu consigo recompensas. Mas isso também significa que, em 6 meses, uma crise apocalíptica irá eclodir. Eu preciso acumular poder suficiente antes disso. Então, na manhã seguinte, eu não acordei a caloura que ainda estava dormindo. Saí sozinho em direção à loja de animais. Eu estava preparado para fazer a missão principal. Domar uma besta exótica como meu animal de estimação. E quanto maior o nível da besta exótica, a recompensa da missão também será mais generosa. Por isso, eu estava pronto para tentar a sorte na loja de animais. Mas enquanto eu passava por um parque, o sistema de repente começou a apitar freneticamente. Aviso sério. Detectou uma grande concentração de mortos-vivos e bestas exóticas à frente. Há sinais de uma onda de mortos-vivos e uma onda de bestas. Por favor, hospedeiro, fuja o mais rápido possível. Eu senti um leve tremor no canto da boca. Mas se o sistema está dizendo isso, eu tenho que entrar e ver. Naquele momento, era quando havia mais pessoas no parque. Muitas delas estavam com seus gatos e cães. Parecia tudo muito pacífico. Mas a cada passo que eu dava, lembrava do aviso do sistema. Assim, sob os avisos frenéticos do sistema, eu atravessei o parque de forma descontraída. Ao sair do portão do parque, a notificação do sistema soou no momento certo. Detectou que o hospedeiro havia se aprofundado e acumulado uma grande quantidade de monstros, zumbis e bestas exóticas em um covil perigoso, e ainda conseguiu sair em segurança. O hospedeiro recebe uma recompensa especial de 5.000 pontos, e um pacote grande de nível A. Uma recompensa considerável. Eu, naturalmente, fiquei muito feliz. Ao abrir o pacote, ganhei um olho de habilidade de nível A. Assim que cheguei na porta da loja de animais, eu ouvi novamente o aviso do sistema. À frente, havia um covil de monstros extremamente perigoso, e havia até a presença de um rei das bestas de nível 9. Recomendase que o hospedeiro fuja rapidamente. Isso não é uma coincidência? Não esperava encontrar uma besta exótica de nível 9 na primeira loja. Depois de empurrar a porta e entrar, eu consumi pontos diretamente para ativar a função de identificação de nível. No instante seguinte, tanto humanos quanto animais tinham um quadro de identificação que só eu conseguia ver acima de suas cabeças. A maioria dos níveis não é muito alta. Há até algumas marcas que são cadáveres. Isso significa que eles morreram quando o apocalipse chegou. Mas eu procurei na área dos gatos e cães, e descobri que o nível mais alto era apenas o nível 6. Fui para o outro lado, na área dos répteis. O que eu não esperava era que, embora a força geral da área dos répteis seja um nível acima da área dos animais peludos ao lado, mas o mais alto era apenas o nível 7. Eu fiquei um pouco confuso. O sistema claramente disse que havia um rei besta de nível 9 aqui. Eu encontrei um atendente para perguntar: com licença, todos os pets da sua loja estão aqui? O atendente hesitou e respondeu: sim, todos os pets que vendemos estão aqui. Meus olhos brilharam. Ou seja, ainda há alguns que não estão à venda. O atendente acenou com a cabeça. Esses que vendemos têm uma origem legítima. Além disso, nós frequentemente resgatamos alguns gatos e cães de rua, e procuramos donos dispostos a adotá-los. Eu não esperava que o rei das bestas de 9 níveis estivesse escondido entre os gatos e cães de rua. Essa coisa realmente consegue se esconder. Chegando ao quintal, aqui há muitos gatos e cães de rua. Inclusive, muitos deles estão com o corpo mutilado. Eu descobri que os níveis desses gatos e cães de rua são geralmente mais altos do que os da área de pets anterior. Parece que eles, que têm experiência de rua, têm uma capacidade de adaptação ao apocalipse mais forte. Depois de dar uma olhada, finalmente encontrei o objetivo desta jornada. Era um filhote de cachorro. Parecia ter apenas 2 ou 3 meses. Eu imediatamente perguntei: posso adotá-lo? O atendente acenou com a cabeça. Claro que pode. Mas precisamos que você registre suas informações pessoais e assine o contrato de adoção. Eu sorri e disse: certo. Você pode me ajudar a escolher um conjunto de suprimentos para pets e ração para cachorro? Em breve. Saí da loja de pets satisfeito.
Agora, só preciso esperar que o pequeno reconheça seu dono. Assim, considerarei a missão cumprida. No caminho de volta, passei por um supermercado. E novamente ouvi o aviso do sistema na minha cabeça. Detectei uma grande quantidade de suprimentos à frente. Mas lá dentro há uma mutação de nível 9. Um exército de bestas liderado pelo Rei Rato. Por favor, hóspede, afaste-se o mais rápido possível. Meus olhos brilharam. Entrei lentamente no supermercado. Porque de repente pensei, se eu conseguir matar esse futuro Rei Rato de nível 9, talvez eu consiga uma recompensa. Assim que entrei no supermercado, ativei meu olho de habilidade. Quando aumentei o nível do olho, as pessoas no supermercado se transformaram em esqueletos ambulantes aos meus olhos. Era simplesmente comparável a uma noite de 100 fantasmas. Eu varri meu olhar pelo teto e pelas paredes. Mas o supermercado era muito grande. Eu andei por um bom tempo e não vi um único rato. Justo quando comecei a duvidar da confiabilidade do sistema, finalmente encontrei um rato. Neste momento, o rato estava escondido atrás da parede, em um túnel que eles mesmos cavaram. No entanto, esse rato é apenas um capanga comum. Mas já que consegui encontrar um, presumo que outros ratos também estejam por perto. De fato. Em seguida, encontrei várias sombras de ratos. Dá para ver que a alimentação deles deve ser boa. Caso contrário, não estariam todos tão gordos e saudáveis. Finalmente, quando eu quase terminei de explorar todo o supermercado, foi então que descobri aquele rato mutante de 9 níveis. Não posso negar que ele realmente merece ser chamado de Rei dos Ratos. Porque ele teve a audácia de aparecer durante o dia. Ele se escondeu no meio de um monte de sacos de arroz. Nesse momento, ele já havia rasgado um saco. E estava roubando arroz. Quando consegui ver a forma desse rato claramente, fiquei chocado. Esse rato era quase do tamanho de um gato. Embora tenha descoberto mas eu não poderia agir diretamente. Eu ainda precisava mover alguns sacos de arroz. Mas mover os sacos de arroz certamente chamaria a atenção de para evitar que ele escape bem debaixo do meu nariz. Eu decidi primeiro melhorar minhas habilidades. Eu usei todos os meus pontos para aumentar a agilidade. No instante seguinte, eu só senti que meu corpo todo se tornou extremamente afiado. Agora era hora de pegar os ratos. Primeiro, eu tentei bater no saco de arroz do lado de fora, para assustar o rato e fazê-lo sair. Mas esse rato era muito astuto. Ele parou de comer e ficou parado no mesmo lugar. Esse bicho é bem esperto. Ele não sai. Então eu só pude começar a mover o saco de arroz. O atendente do supermercado, ao ver isso, correu até mim e disse: Senhor, cada saco de arroz é igual. Eu respondi calmamente. Eu vi um grande rato entrar ali há pouco. Ao ouvir isso, o atendente rapidamente se escondeu atrás de mim. Rato, onde está? Olhando para esse atendente robusto. De repente, ele assumiu uma postura de mulher assustada atrás de mim. Eu fiquei sem palavras. Está bem ali dentro. Chame alguém para ajudar a mover os sacos de arroz. O garçom já queria fugir daqui. Ao ouvir isso, ele rapidamente acenou com a cabeça e saiu. Eu continuei a mover os sacos de arroz com uma velocidade incrível. Quando o garçom voltou com alguém, eu já tinha esvaziado os sacos de arroz. Revelou-se aquele enorme rato. Ele mostrou os dentes para mim e fez um barulho ameaçador. Então, correu em direção ao corredor de segurança atrás de mim. Mas eu vi tantas pessoas ao meu redor. Se eu pisasse e estourasse esse rato, isso revelaria um pouco da minha força. Então, eu fingi desviar para o corredor de segurança. O Rei dos Ratos também correu atrás de mim. Ao ver que havia escapado do supermercado, ele pensou que estava seguro. Mas no segundo seguinte, eu pisei e estourou sua cabeça. Em seguida, ouvi o aviso do sistema. Detectado que o hospedeiro possui poder de combate de nível 0. Super matança de nível 9 de rato mutante. O poder do anfitrião é verdadeiramente extraordinário e insondável. Recompensa especial, um grande pacote de nível SSS. Eu não estava com pressa de abrir o pacote, porque as pessoas lá fora já tinham entrado correndo. O responsável do supermercado, para se desculpar, imediatamente ofereceu-me a compra de graça. Mas eu estava ansioso para ver que recompensa o pacote SSS poderia oferecer. Depois de escolher alguns produtos aleatoriamente, saí apressado. Assim que cheguei em casa, não consegui esperar para abrir o pacote. Parabéns, anfitrião! Você ganhou a super habilidade de SSS, prisão temporal. Ative essa super habilidade. Pode prender o espaço-tempo de uma área. Somente você e os alvos que você aprova podem agir livremente. Fiquei muito animado. Não é à toa que é nível SSS. Com essa habilidade ativada, eu sou invencível. Mas sempre sinto que essas habilidades recompensadas pelo sistema são um pouco estranhas. Isso é mais uma habilidade de parar o tempo. Parece que são coisas que aparecem frequentemente em ilhas. Quando minha mente se acalmou, fui para o quarto.
Vi que a caloura ainda estava dormindo profundamente. Parece que ela realmente se cansou muito na noite passada. Eu sorri e cutuquei seu rostinho. Pequena preguiçosa. Já é tarde da tarde. Está na hora de levantar. No segundo seguinte, um aviso do sistema soou. Aviso. Detectado que o hospedeiro está provocando sem motivo nível 9 E. Por favor, interrompa esse comportamento imediatamente. Caso contrário, com o nível atual do hospedeiro, as consequências de irritar o oponente serão extremamente graves. Eu fiquei sem palavras. Eu acabei de derrotar o Rei Rato Mutante de nível 9. Você esqueceu disso tão rapidamente? Nesse momento, a caloura se virou e murmurou. Que chato. Irmão Mon, não faça isso. Vendo que essa garota estava tão preguiçosa, eu também não a chamei mais. Depois de acomodar o filhotinho, saí novamente. Ainda tenho um trabalho de meio período para fazer à tarde. Embora eu possa trocar pontos por dinheiro no sistema, mas o trabalho de meio período que já aceitei, também não faz sentido faltar ao trabalho diretamente. Este trabalho temporário na verdade é bem tranquilo. É só ajudar a limpar um pouco na casa de chá. Assim que entrei na loja, eu encontrei uma conhecida. Era uma garota com um rabo de cavalo. Embora ela parecesse magra, as curvas estavam onde deveriam estar, e as partes que deveriam ser arredondadas, eram. No entanto, embora a aparência e o corpo dela não fossem ruins, seu jeito de se vestir era um pouco simples. Com um sorriso no rosto, perguntei surpreso. Xiaoyui, o que você está fazendo aqui? O nome dela é Mu Xiui. Ela é uma amiga que conheci quando trabalhei como temporário. Ao ver minha presença, Mu Xiui claramente ficou feliz. A irmã Sui está contratando pessoas para limpar. Então eu vim. Ao ouvir isso, virei-me para olhar a proprietária, que estava brincando com o celular atrás do balcão. Irmã Suia, este pequeno chá, você ainda está contratando 2 pessoas para limpar? A proprietária respondeu com um sorriso. Momo, você é responsável pela limpeza única. Xiaoyu está aqui vigiando, esperando que os clientes consumam o chá. Então, limpe uma vez. Eu ri sem palavras. Você realmente sabe como usar as pessoas. Claramente, chamar uma pessoa já é suficiente, mas ela insiste em gastar o dobro. É óbvio que esta proprietária está cuidando intencionalmente de nós, os jovens que trabalham e estudam. Foi então que percebi que na cabeça de Mushiui, ela estava usando um título de nível 9 de demônio. Aviso. Detectado a presença de um demônio de nível 9 nas proximidades. Detectado que esta unidade, mesmo já demonizada, ainda mantém uma absoluta boa vontade para com você. Mas recomenda-se que o anfitrião tenha cuidado durante o contato. Não faça nada que possa provocar emoções negativas no outro. Demônios e zumbis são diferentes. Zumbis perderam completamente a razão. Mas demônios têm racionalidade. Apenas porque foram corrompidos pela energia demoníaca. Isso os leva basicamente a matar qualquer um que vejam. Eu acabei olhando para Mushiui mais do que o esperado. Ela percebeu meu olhar. Mushiui abaixou a cabeça timidamente. Ao ver isso, eu imediatamente conversei um pouco com Mushiui sobre o passado. Então comecei a fazer meu trabalho. Um demônio de nível 9. E ainda por cima, um demônio de nível 9 que tem boas intenções em relação a mim. Isso é praticamente um banco de recompensas ambulante. Mas, por um momento, não consegui pensar em como fazer isso, para transformar essa identidade dela em uma ferramenta para ganhar pontos. Felizmente, todos já se conhecem bem. Haverá muitas oportunidades de interação no futuro. Não há necessidade de apressar as coisas. Em pouco tempo, limpei o chá da casa completamente. A dona do estabelecimento. Eu terminei meu trabalho. A dona do estabelecimento apenas levantou os olhos e deu uma olhada. Então, ela tirou 100 yuan e me entregou. Muito bom. Este é o seu pagamento. Depois de dizer isso, ela baixou a cabeça e continuou a usar o celular. Justo quando eu guardei o pagamento que a dona do bar me deu, o sistema de repente emitiu um aviso. Detectou que o hospedeiro havia penetrado no covil de um monstro de nível 5, e elevou a limpeza do covil do monstro para 90. Muito apreciado pelo monstro. O hospedeiro recebeu uma recompensa especial de 1000 pontos de sobrevivência, e um pacote de nível D. Eu não pude deixar de rir. Isso tudo pode ter recompensa. Sistema, você realmente é bem aleatório com suas recompensas. Mas de repente apareceu um título de monstro. Eu imediatamente perguntei curiosamente ao sistema. O monstro é um humano especial que consumiu a fruta de mutação. Seus corpos se transformam em monstros, mas ainda preservam as emoções humanas. Eu assenti, entendendo. Saí do chá e voltei para casa, olhando para o filhote de cachorro que estava dormindo. Eu de repente pensei que o sistema parecia tão onipotente. Será que existe um jeito de forçar o animal de estimação a reconhecer seu dono? Assim eu poderia começar a próxima missão principal mais cedo. Sistema, você tem algo que possa fazer com que as bestas reconheçam seu dono diretamente?
O hospedeiro pode realizar isso obtendo o símbolo do contrato. Este objeto permite que o hospedeiro force a captura de uma besta em estado debilitado, e que seu nível não seja superior ao da sua besta exótica para ser feita de animal de estimação. Ao ouvir isso, não pude deixar de ficar um pouco confuso. Neste momento, o filhote ainda não havia despertado como um mestre de besta de nível 9. De acordo com a lógica, seu nível deveria ser inferior ao meu, certo? Mas se este símbolo do contrato for de acordo com o nível do rei das bestas de 9 níveis, então isso não funcionaria, certo? Após refletir um pouco, decidi que ainda assim tentaria. Gastei 5.000 pontos para trocar pelo símbolo do contrato. Fui até o filhote. Estendi a mão e pressionei o símbolo do contrato contra ele. Com a ativação do símbolo do contrato, senti como se uma linha fina se espalhasse dentro do corpo do pequeno amarelo. Uma linha fina se conectou a mim. Enquanto eu me perguntava se havia sido bem-sucedido, o sistema emitiu um aviso. Detectou que o hospedeiro, com poder de nível 0, conseguiu fazer com que o rei das bestas de nível 9 o reconhecesse como mestre. O charme do anfitrião é considerado incomparável no mundo atual. Recompensa especial, 100.000 pontos de sobrevivência para o anfitrião. Um pacote S de presente. Olhando para a recompensa do sistema, eu fiquei atordoado. Esta é a primeira vez que vejo uma recompensa de pontos com 6 dígitos. E além disso, há uma recompensa de um pacote S. Isso é o que vale a pena no nível 9? No entanto, a recompensa não para por aqui. Esta é apenas a recompensa por domar o rei das bestas de nível 9. A recompensa da missão principal ainda não foi dada. Parabéns ao anfitrião por completar com sucesso a missão principal de sobrevivência 1. E foi completada com o nível máximo. Recompensa especial, um pacote SSS da missão principal para o anfitrião. Eu perguntei curiosamente, qual é a diferença entre o pacote SSS da missão principal e o SSS? Qual é a diferença entre o pacote SSS? O pacote SSS da missão principal é mais raro que o SSS. O pacote SSS é mais raro. Pode oferecer recompensas exclusivas da missão principal. Detectado que o anfitrião já completou a missão principal de sobrevivência 1. Por favor, anfitrião, esforce-se para melhorar suas habilidades. Quando o nível do anfitrião como super-humano atingir o primeiro nível, será lançado a missão principal de sobrevivência 2. Neste momento, eu tenho 127.459 pontos. Um pacote D que obtive anteriormente na casa de chá. E um pacote S que acabei de ganhar. Um pacote principal SSS. Com tantos ganhos, eu decidi abrir primeiro o pacote D. Abertura do pacote bem-sucedida. Parabéns, você ganhou uma moto cápsula de nível D. Eu imediatamente peguei a moto cápsula do armazém do sistema. Enquanto eu colocava a cápsula no chão ao meu lado, ouvi apenas um estrondo. Uma nova e branca motocicleta apareceu diante de mim. Eu examinei a moto cápsula de cima a baixo. Eu me senti muito curioso sobre esse produto de alta tecnologia. Depois de guardar a moto cápsula, eu imediatamente olhei para o pacote S. Abertura do pacote bem-sucedida. Parabéns, você ganhou a habilidade S Purificação Sagrada. Purificação Sagrada. Consome um pouco de poder espiritual para um alvo qualquer. Dissipar todas as anomalias e doenças. Terminei 2 pacotes de aperitivos. Direcionei meu olhar para o principal atrativo. No pacote principal de nível SSS. Com um coração animado, eu cliquei para abrir o pacote. Abertura do pacote bem-sucedida. Parabéns, você ganhou o item especial de nível SSS, Fruto Divino de Poder. Fruto Divino de Poder. Após o consumo, você pode obter um núcleo de origem extra. Fiquei surpreso e rapidamente perguntei ao sistema o que era esse núcleo de origem. Em geral, cada unidade tem apenas um núcleo de origem. O núcleo de origem é a fonte de energia, e também pode permitir que você desperte um superpoder. Ou seja, você poderá simultaneamente ter 2 superpoderes diferentes, e sua quantidade total de energia psíquica será o dobro da dos outros. Fiquei muito feliz. Este negócio realmente é um objeto divino. Perguntei novamente se havia efeitos colaterais ao consumir o fruto. Depois que o sistema deixou claro que não havia efeitos colaterais, eu engoli de uma vez este que tinha apenas o tamanho de um fruto de tomate. No segundo seguinte, o fruto divino de poder se transformou em uma poderosa. A energia disparou em direção à minha mente. Ao mesmo tempo, eu só senti uma dor de cabeça insuportável. Com a dor, eu me agachei no chão segurando a cabeça. A dor intensa durou exatamente 1 minuto antes de finalmente desaparecer. Depois de vários minutos de alívio, eu finalmente me lembrei de cobrar o sistema. Sistema, você não disse que não havia efeitos colaterais? Eu quase senti minha cabeça explodir agora há pouco. O núcleo de origem extra pode causar algumas tensões fisiológicas, mas não causará danos ao corpo. Portanto, não há efeitos colaterais. Eu abri a boca para retrucar.
mas no final não disse nada. Discutir com um objeto inanimado é um pouco um desperdício de palavras. Organizando meus sentimentos, eu abri minhas propriedades de habilidade especial. Habilidade especial 1. Prisão do tempo e espaço. Habilidade especial 2. Ainda não desbloqueada. Nível da habilidade especial. Nível 0. Energia da habilidade especial. 65.65 pontos. A habilidade especial despertará no nível 1. A prisão do tempo e espaço é uma recompensa que obtive anteriormente. Por isso, pude ativá-la antecipadamente. Agora eu tenho exatamente 127.459 pontos de sobrevivência. É bem fácil subir para o primeiro nível, com o gasto que fiz sem piscar os olhos. Gastei milhares de pontos para melhorar minhas habilidades. Minha energia psíquica se tornou 105 pontos, 105 pontos. E a notificação do sistema também soou logo em seguida. Liberação da missão principal de sobrevivência 2. Nome da missão: Verdadeiros sentimentos no apocalipse. Descrição da missão: como diz o ditado, em casa contamos com os pais. Fora de casa, contamos com os amigos. Neste mundo apocalíptico, enfrentar demônios e monstros sozinho é inevitavelmente angustiante. Tentar fazer amizade com algumas pessoas de terceira geração, além de relacionamentos. Dica especial: quanto maior o nível do alvo de amizade, maior será a recompensa. Depois de ler a descrição da missão, uma expressão de incredulidade passou pelo meu rosto. Mas essa missão não parece ser tão difícil. Logo em seguida, a notificação do sistema soou novamente. Parabéns, anfitrião, por conseguir romper o nível. Você alcançou o nível de um usuário de habilidades. Seu segundo núcleo de origem despertou a habilidade S de controle de objetos. Como você já possui o primeiro núcleo de origem, habilidade SSS de restrição temporal e espacial, por favor, escolha se deseja substituir. Eu não hesitei em escolher não. Substituir? De jeito nenhum. Só um idiota trocaria. Na verdade, se não fosse a ativação da missão principal 2, exigindo que o usuário de habilidades atinja o nível 1, eu ainda prefiro manter meu nível em 0. Mas mesmo que eu suba de 0 para 1, quando eu enfrento unidades muito além do meu nível, isso ainda é suficiente para causar choque no sistema, e assim obter recompensas altas. Tentei um pouco da nova habilidade de controle de objetos que adquiri. Então fui dormir cedo. Na manhã seguinte, às 8 horas, fui acordado pela voz do sistema. Tarefas diárias publicadas. Tarefa diária 1. Tente derrotar um oponente que esteja pelo menos 2 níveis acima de você. Tarefa diária 2. Saia para explorar uma distância de pelo menos 1000 metros. Tarefa diária 3. Dentro da área de influência de unidades de nível 5 ou superior. Atividades internas por mais de 1 hora. São tarefas relativamente simples. Eu me levantei da cama para preparar algo para comer, mas assim que saí do quarto, eu percebi uma consciência fraca pedindo comida. Depois de sentir com mais atenção, eu entendi. Era a consciência do Pequeno Amarelo. Pequeno Amarelo é o nome que eu dei ao meu filhote. Eu fui até ele e acariciei sua cabecinha, dizendo: Pequeno Amarelo, bonzinho, vou preparar algo para você agora. Para minha surpresa, o Pequeno Amarelo parecia entender. Ele imediatamente sentou-se obedientemente e começou a esperar. Eu não pude deixar de achar isso um pouco mágico. Depois de reconhecer seu mestre, o Pequeno Amarelo conseguiu entender o que eu queria dizer. Em breve, eu preparei um pouco de leite em pó de cabra e ração para filhotes para o Pequeno Amarelo. Depois de cozinhar um pacote de macarrão instantâneo para mim, eu saí de casa segurando o Pequeno Amarelo. O caminho leva a um parque próximo. Aqui há alguns gatos e cães de rua de nível considerável. Eu me lembro de um grande cachorro preto que era bastante arrogante. Hoje há uma missão que é derrotar um oponente que seja pelo menos 2 níveis acima de mim. Esse grande cachorro preto deve ser um bom alvo. Depois de dar uma volta pelo parque, eu finalmente consegui encontrá-lo. Neste momento, ele estava comendo um bauzi. E não muito longe, uma garota estava correndo apressadamente, visivelmente em pânico. Caramba! O bauzi na boca do grande cachorro preto claramente foi roubado da mão daquela garota. Eu olho para a marca de nível na cabeça do cachorro preto. Não é à toa que ele é o rei deste parque. Depois do apocalipse, ele conseguiu evoluir para uma besta de nível 7. Eu não hesitei e imediatamente comecei a agir. Assim que pensei, uma pedra de tamanho de um punho voou rapidamente em direção à nuca do grande cachorro preto. Eu não tinha intenção de matá-lo. A tarefa do sistema só exige derrotar. Com as pedras rolando e voando, estava saboreando um bauzi. O grande cachorro preto também percebeu que algo estava errado. Mas antes que pudesse desviar, a pedra rolou e bateu com um pulo em seu pescoço. A força pesada o fez cair no chão. Ele olhou ao redor e percebeu que só estávamos eu e o Pequeno Amarelo. Imediatamente achou que fui eu quem jogou a pedra.
Ele se levantou furioso e veio em minha direção. Eu sorri. Ainda se atreve a ser ameaçador. Parece que fui muito brando. Desta vez, eu controlei a pedra para persegui-lo. E comecei a atirar pedras no grande cachorro preto. Essa cena estranha realmente assustou o cachorro preto. Ele saiu correndo. Mas eu ainda controlava as pedras. Continuei a persegui-lo até que o expulsei do parque. Esse cara provavelmente não vai se atrever a voltar a este parque. Assim que parei meus passos, o sistema imediatamente emitiu um aviso. Detectou que o hospedeiro tinha apenas um nível de cultivo. E conseguiu repelir uma besta de nível 7. A força do hospedeiro é raramente vista no mundo. Como recompensa especial, o hospedeiro recebe 2000 pontos de sobrevivência. Detectou que o hospedeiro completou com sucesso a tarefa diária 1. E até conseguiu derrotar um inimigo de nível 7, superando o nível 6. A recompensa desta vez é em dobro. Você ganhou 2000 pontos de sobrevivência. 2 pacotes diários. Sorri satisfeito. De fato, eu apenas agi de forma casual. E isso fez o sistema questionar sua própria existência. Assim que voltei à entrada do condomínio, vi um impressionante carro esportivo vermelho, que estava parado lá, chamando muita atenção. Uma bela mulher, visivelmente irritada, desceu do carro. Essa pessoa é minha colega de classe, Liu Qinlan. Ela também é uma das herdeiras ricas da cidade mágica, porque sua família arranjou um casamento para ela. Há alguns dias, ela combinou que eu seria seu escudo. Depois de levar Xiao Huan para casa, eu entrei no carro da Liu Qinlan. Os dois então se dirigiram ao grande hotel da cidade mágica. O jovem mestre do grupo Tang San, já havia reservado uma sala privada aqui. Ele é o par de encontros arranjados de Liu Qinlan. O carro acabou de entrar no estacionamento. O sistema começou a apitar incessantemente. Aviso. Detectou a presença de uma grande quantidade de unidades de alto nível no edifício à frente. Aviso sério. Detectou a presença de mais de 5 unidades de nível 9 no edifício à frente. Aviso sério. O sistema prevê que a taxa de mortalidade do anfitrião ao entrar é. A taxa de mortalidade é de 200. Por favor, anfitrião, afaste-se rapidamente. Eu fiquei um pouco atordoado por um momento. Será que pessoas ricas e poderosas podem, no apocalipse, criar algumas coisas diferentes? Caso contrário, como seria possível que nesta área houvesse tantas unidades de alto nível? Uma ideia passou pela minha mente. Se excluirmos as causas não intencionais, se isso vier do espaço exterior, então deve haver alguma força na Terra, pesquisando alguma biotecnologia especial. Será que essas pessoas ricas e poderosas conseguem ter acesso antecipado a essa biotecnologia? Se for assim, será que eu posso encontrar esse poder antes? Assim, eu poderia controlar a biotecnologia que eles estão pesquisando. Mas eu também sei que com minha identidade e posição atuais, não é possível ter acesso a esse nível de poder. Sendo assim, eu preciso elevar minha posição o máximo possível. Nesse momento, Liu Qinlan perguntou em voz baixa. Querido, por que você está tão distraído? Estamos prestes a entrar. Fique alerta. Eu imediatamente voltei à realidade. E deixei essa questão de lado por enquanto. Entrei no saguão do hotel junto com Liu Qinlan, sob a orientação do garçom. Chegamos à sala 520 multiplicação. Quando Tang San viu que Liu Qinlan estava com um jovem rapaz bonito, suas pupilas se contraíram de repente. No entanto, como ainda não sabia a identidade desse rapaz, ele não ficou apressado em reagir. Ele imediatamente se aproximou e foi direto ao ponto. Você realmente chegou bem na hora. Este irmão parece um pouco estranho. Não sei se é. Liu Qinlan falou calmamente. Este é meu namorado, Shenmon. Eu também sorri levemente e disse algumas palavras de cortesia. Senhor Tang, prazer em conhecê-lo pela primeira vez. Eu já ouvi falar muito do seu nome. E é a primeira vez que vejo você pessoalmente. Realmente é uma pessoa de destaque. Tang San brincou. Hehe. Você está exagerando. Mas você também não é nada mal. Ele está me zombando por eu parecer um rosto bonito. Ao mesmo tempo, eu recebi um aviso do sistema novamente. Aviso sério. Detectou a presença de unidades de alto nível com grande hostilidade em relação ao hospedeiro. Por favor, hóspede, afaste-se rapidamente. Eu dei uma olhada na etiqueta de nível na cabeça de Tang San. Era um ser de nível 9. Depois que os três se sentaram, Tang San, contendo a raiva, disse com um sorriso forçado. Qinlan, suponho que você esteja ciente do significado deste convite hoje. O que você quer dizer com isso agora? Liu Qinlan sorriu levemente e disse. É apenas o que parece. Eu já tenho um namorado. Apenas minha família não o aceita. Eu trouxe meu namorado aqui também na esperança de que todos falem abertamente, para não desperdiçar o tempo do jovem mestre Tang. Essa questão pode ser esclarecida diretamente pelo telefone, não é? Quando Tang San disse isso, seu tom já demonstrava uma clara raiva.
Liu Qinlan, no entanto, manteve a expressão serena. Eu já disse várias vezes pelo telefone antes. Mas você ainda insistiu em se encontrar, não é? Ela realmente recusou algumas vezes antes. Mas depois de investigar, Tang San descobriu que Liu Qinlan não tinha namorado. No entanto, não esperava que Liu Qinlan fosse tão ousada. Ela realmente conseguiu arranjar um namorado. Tang San se levantou e disse: já que vocês são um par perfeito, então hoje este quarto é por minha conta. Aproveitem a refeição. Eu tenho algumas coisas para resolver, então vou embora. Depois de falar, ele simplesmente saiu. Ele não fez perguntas do começo ao fim, sobre qualquer detalhe do relacionamento entre os dois. Porque, na visão dele, isso não era importante. O importante é que, desde o momento em que Liu Qinlan me trouxe para esta sala privada, a natureza das coisas já havia mudado. E no primeiro momento em que saiu, ele imediatamente mandou alguém investigar minha identidade. Nesse momento, eu realmente não me importei em ofender Tang San. Na verdade, fiquei bastante feliz, porque eu não esperava que fazer Tang San ir embora poderia desencadear uma recompensa bastante boa. Detectou que o hospedeiro, com um nível de cultivo de primeiro grau, conseguiu repelir um ser de nono grau com força, mesmo com o outro em um estado de raiva extrema. Ainda assim, ele não se atreveu a atacar o hospedeiro. A majestade do hospedeiro realmente impressionou o universo. Como recompensa especial, o hospedeiro recebeu 5.000 pontos de sobrevivência e um pacote especial de nível A. Caramba! Então, ofender alguém pode realmente desencadear uma recompensa tão boa. Isso realmente é descobrir um novo caminho para enriquecer. Liu Qinlan sorriu amargamente. Vamos embora também. É um pouco inadequado usar a sala reservada depois de fazer as pessoas saírem. Isso é um pouco inadequado. Mas eu recusei. Já que estamos aqui, vamos aproveitar e comer. Desta vez eu pago. Afinal, eu ainda tenho uma tarefa diária, que é ficar em uma área onde existem poderosos de alto nível, por 1 hora. Este hotel é bem bom, então eu não pretendo ir embora tão cedo. Liu Qinlan também não se opôs. Como eu poderia deixar você pagar? Você já assumiu um grande risco ao vir aqui hoje. Deixe que eu pague.